Olá, oitavo ano, professora Sandra de Matemática. E aí, vamos lá para a nossa última videoaula da apostila 4? Hoje vamos falar sobre círculo e circunferência. É a unidade 12, capítulo 1 da apostila 4. Então, a última unidade da apostila 4, circunferência e círculo, páginas 109 até 118. Então, vamos lá. Definições e relações entre as circunferências. Então, vamos começar falando o que é uma circunferência. O conjunto dos pontos do plano que distam, ou seja, que têm a mesma distância, distam igualmente de um mesmo ponto desse plano. O ponto considerado chama-se centro da circunferência. Então, observem a figura. A circunferência é toda essa linha curva, que tem a mesma distância desse centro, que é o centro O. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o ponto O como centro dessa circunferência e essas distâncias aqui, AO, DO, CO, BO, todos eles com a mesma congruentes, com a mesma distância. Isto é, todos os pontos da circunferência têm a mesma distância do ponto O. O OA, o OD, o OC, o OB e quantos eu fosse traçando aqui. Todos esses segmentos seriam congruentes. Quem são eles? Vamos ver. Então, que segmento é esse? Que tem como extremidades o centro da circunferência e um ponto da circunferência. Nós vamos chamar de raio. Então, aqui eu coloquei qualquer segmento cujas extremidades são o ponto O e um ponto qualquer da circunferência, denomina-se raio da circunferência. E nós vamos representar pela letra R minúscula, R. Também chamamos de raio qualquer segmento congruente ao A. Congruente quer dizer que tem a mesma medida. Então, OA, OB, OC, OD, são todos congruentes e são todos o quê? Raios da circunferência. Sim? Então, todos eles são um raio da circunferência. Aí nós temos quais elementos mais? A corda e o diâmetro. A corda, o que é a corda? Qualquer segmento cujas extremidades são pontos da circunferência denomina-se corda. Então aqui, B é um ponto da circunferência, A é um ponto da circunferência. Então as extremidades são pontos da circunferência. Então nós vamos chamar esse segmento de corda. Professor, o diâmetro também, as extremidades são pontos da circunferência, mas passa pelo centro. Então, toda vez que eu tenho uma corda que passa pelo centro, nós vamos chamar de diâmetro. Então, a diferença é essa. O diâmetro, as extremidades são pontos da circunferência, mas é um segmento de reta que passa pelo centro da circunferência. Já uma corda, não. Ela tem as extremidades como pontos da circunferência, mas não passa pelo centro, tá? Então, nesse caso aqui, AB e CD são cordas e o EF, um diâmetro. Aí vamos falar mais um pouquinho do diâmetro. Diâmetro da circunferência. O que é o diâmetro, então? Vamos olhar para a figura, A corda que passa pelo centro da circunferência é chamada de diâmetro. E sua medida é representada por D. A gente colocou como D maiúsculo. Na imagem anterior, EF era o diâmetro, lembra? O diâmetro é sempre a corda maior. A sua medida é igual a 2 vezes a medida do raio. Observe a figura. Do centro até a extremidade, um raio. Do centro até a extremidade, outro raio. Então, concorda que o diâmetro somou um raio mais o raio. Então, você vai ter 2 vezes a medida do raio. Então, o diâmetro equivale ao raio 2 vezes. 2 vezes o raio. Então, se eu quero saber a medida do diâmetro e tenho o raio, é só multiplicar por 2. O diâmetro é igual a 2 vezes o raio, o dobro do raio. Agora, se eu quero saber o raio e tenho o diâmetro, é só dividir por 2. Então quem é o raio se eu tenho o diâmetro? Eu divido por 2, não é o contrário? Então, exemplo, se o raio for 4 centímetros, o diâmetro vai ser 2 vezes 4 centímetros, igual a 8 centímetros. Agora, se na prova eu coloco, o diâmetro é 20, mede 20 centímetros. Quanto é o raio? Eu vou dividir por 2. Então, quer dizer que o raio é igual a 10 centímetros. Bem tranquilo. Aí nós
temos ponto interno e ponto externo. Isso é bem fácil também. Em uma circunferência, qualquer ponto P, cuja distância ao centro é menor que o raio, se denomina ponto interno da circunferência. Imagina o P. Chegou lá na extremidade da circunferência? Não. Esse segmento aqui é menor do que o raio. Então, nós vamos chamar esse ponto aqui, esse ponto P, de ponto interno à circunferência. Sim, ele está na região interna. Já o conjunto de pontos internos é chamado de região interna ou interior da circunferência. É isso que eu tinha dito, da região interna. Além dessas características, qualquer ponto Q, cuja distância ao centro agora é maior que o raio, se denomina ponto externo da circunferência. O conjunto dos pontos externos é chamado de região externa. Então, observem agora o ponto Q. Se eu observar esse segmento de reta OQ, ele não é maior que o raio. Então, esse ponto Q aqui é um ponto externo à circunferência. Bem fácil, então. Se eu tenho um segmento de reta menor que o raio, esse ponto P é um ponto interno à circunferência. Agora, se eu ligo o centro a um ponto e que essa distância é maior que o raio, então esse ponto Q é externo à circunferência. Ele está na região externa. Já o ponto P está na região interna. Na figura ao lado, o ponto P pertence à região interna e o ponto Q pertence à região externa da circunferência. A reunião da circunferência e sua região interna denomina-se círculo. Então, agora eu faço uma perguntinha. Entenderam a diferença entre círculo e circunferência? A circunferência é só a linha, né? A extremidade, toda a borda. Aquela linha curva que delimitou aquela região. Agora, quando eu tenho essa linha curva com todos os pontos, com toda a sua região interna, nós temos quem? O círculo. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Aí nós temos o círculo. O círculo é, portanto, a superfície limitada pela circunferência. Observem aqui o rosa. Aí eu tenho a circunferência. Ela limitou essa região aqui, toda essa região interna. Então, o que ela formou aqui? Um círculo. Ela, com todos esses pontos aqui da região interna, eu tenho o círculo. E quando eu vou falar de raio, diâmetro, centro da circunferência ou do círculo, são os mesmos. O raio do círculo é o mesmo raio dessa circunferência aí. Ah, o diâmetro, a mesma coisa. Porque a circunferência só está o quê? Delimitando aquela região interna ali. Sim, que formou o círculo. Então, eu coloquei aqui embaixo para vocês observarem, ó, a diferença. Aqui, ó, é só uma linha curva. Aqui eu tenho uma superfície curva. Tudo isso aqui, toda essa região interna. Comprimento da circunferência. Uma curiosidade. Se dividirmos o comprimento C de uma circunferência pelo comprimento 2 vezes o raio, ou 2 raios, né, que é o diâmetro dessa circunferência, encontramos uma aproximação do número irracional π, que corresponde a aproximadamente 3,14. Veja os dois exemplos. Eu posso fazer isso com qualquer circunferência. Eu posso comparar uma moeda com um bambolê, com a quadra, né, a circunferência do centro lá de um campo de futebol, que isso vai acontecer sempre. O que vai acontecer? Ele diz, se nós dividirmos o comprimento da circunferência pelo diâmetro, vai chegar próximo aqui, ó, desse 3,14. Então, vamos supor que eu pegasse essa um pouquinho maior aqui, ó. Eu vou medir o comprimento da circunferência e vou dividir pelo diâmetro. Eu vou chegar em alguma coisa perto, próximo de 3,14. Eu posso fazer com essa menor. Vou medir o comprimento dessa circunferência e vou dividir pelo diâmetro. Também vou chegar perto de aproximadamente 3,14, um número próximo de 3,14. E isso vai acontecer sempre. Eu posso pegar o bambolê, medir o comprimento da circunferência ali do bambolê e dividir pelo diâmetro. Eu vou achar um número próximo, né, de 3,14 alguma coisa. Então, eu vou ter uma fórmula que eu vou usar esse π, esse valor, essa constante aí
acontece, né, que aparece em todos os casos. Então, nós temos a fórmula para calcular o comprimento de uma circunferência. Qual é essa fórmula? Se eu pego o comprimento, divido pelo diâmetro e eu tenho um π, então eu posso passar para cá multiplicando. Então, o comprimento vai ser 2 vezes o raio vezes o π, que nós vamos chegar na fórmula final, que o comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio, ou seja, comprimento igual a 2πr. 2 vezes π vezes o raio da circunferência. Bem tranquilo. E esse experimento é bem interessante, eu costumo fazer com os alunos. Nós pegamos várias circunferências e vamos lá medir o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro. Você vai ver e colocar na calculadora, vai chegar 3,14 alguma coisa. Isso a gente pode fazer para qualquer uma. Se vocês quiserem, testem aí em casa para ver. A área do círculo, eu vou colocar a área, vai ser o π vezes o raio, ou seja, A é igual a π vezes o raio ao quadrado. Lembra que lá estava 2 vezes π vezes o raio? A diferença é que ele saiu aqui da frente, que ele estava multiplicando e foi elevar. Ficou raio vezes raio, então raio ao quadrado. Então, no comprimento, comprimento da circunferência, 2 vezes π vezes o raio, 2πr. Agora aqui, π vezes raio, que vai ficar π vezes o raio ao quadrado. Então, ficou bem tranquilo. Comprimento da circunferência, 2 vezes π vezes r, que é o raio. E a área do círculo? A área é igual a π vezes o raio ao quadrado, ou seja, πr ao quadrado. πr ao quadrado. E lá, 2πr, certo? Comprimento da circunferência, 2πr. Área do círculo, πr ao quadrado. Bem tranquilo. Agora nós vamos estudar posições relativas de uma reta e uma circunferência. Reta externa à circunferência. Quando a reta e a circunferência não possuem nenhum ponto sequer em comum, nenhum ponto em comum, dizemos que a reta é externa à circunferência. Bem fácil. Observe, eu tenho essa reta. Algum ponto dessa reta é comum à circunferência? Pertence à circunferência? Não. Então, eles não têm nenhum ponto em comum. Então, nós vamos dizer que essa reta aqui é uma reta externa. Como a gente pode provar isso? Seja P um ponto da reta cuja distância até o centro C da circunferência seja a menor possível. Então, esse P aqui na reta, aí nós temos essa distância aqui de P até o centro da circunferência. Aí, o que aconteceu? Se essa distância, PC, for maior que o raio, essa reta é uma reta externa à circunferência. Então, ele diz aqui, ó, PC será maior que o raio, ou seja, PC maior que R. Se a distância, do ponto dessa reta até o centro da circunferência for maior que o raio, nós temos uma reta externa à circunferência. Reta tangente à circunferência. Quando a reta e a circunferência possuem apenas um ponto em comum, agora elas possuem um único ponto em comum, dizemos que a reta é tangente à circunferência. Nesse caso, sendo P um ponto da reta, vai lá, observe, ó, um ponto da reta cuja distância até o centro da circunferência seja a menor possível, PC igual ao raio da circunferência. Então, isso vai acontecer quando essa distância do ponto da reta até o centro da circunferência for igual à medida do raio, exatamente o raio da circunferência. Então, essa reta é uma reta tangente. Lembra no outro caso do ponto externo, que a distância do ponto até o centro era maior que o raio? Aqui não. Aqui essa distância vai ser exatamente igual ao raio. Além disso, esse ponto P, que é comum, entre a circunferência e a reta, então nós vamos dizer que ele é chamado, um ponto de tangência. Esse ponto P é um ponto de tangência.
Em uma circunferência, toda tangente é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Então, esse ponto P é o ponto que tem ali entre elas em comum, entre a reta e a circunferência, que nós vamos chamar de ponto de tangência, e ele é perpendicular, essa reta é perpendicular ao raio. Então, vai formar dois ângulos aqui, ó, retos, porque o raio e essa reta são perpendiculares, tá? E o símbolo é esse aqui, ó, como se fosse um T de cabeça para baixo. Estou dizendo que o raio é perpendicular à reta tangente no ponto P. Bem fácil, bem tranquilo. Reta secante à circunferência. Quando a reta e a circunferência possuem dois pontos em comum, dizemos que a reta é secante à circunferência. Então, lembre, quando elas não têm nenhum ponto em comum, a reta é externa, lá no primeiro caso. Quando elas só têm um ponto em comum, a reta é tangente. E agora? Quando elas possuem dois pontos em comum, a reta é secante à circunferência. Aí tem toda aquela história de novo, o ponto P, seja o ponto P da reta cuja distância até o centro da circunferência seja a menor possível, o segmento PC, esse segmento de P até C, tá vendo que é menor que o raio? Será perpendicular à reta e sua medida será sempre menor que o raio. Então, observe, eu tenho a reta, dois pontos em comum com a circunferência, então ela é secante. Ela vai ser perpendicular ao raio e vai ser menor do que o raio. Então, ela vai ser perpendicular a esse segmento aqui, ó, perpendicular à reta, e a sua medida será sempre menor que o raio, tá? Agora, posições relativas de duas circunferências. Eu tenho circunferências secantes. O que são duas circunferências secantes? Quando possuem dois pontos em comum. A condição para que isso aconteça é que a distância entre os centros seja menor que a soma das medidas de seus raios. Então, observam, como eu tenho aqui uma junção, né, do raio da maior com o raio da menor, só que como elas estão, ó, secantes, elas têm dois pontos em comum. Então, a distância que vai de um centro ao outro vai ser menor que a soma dos raios. O raio da primeira mais o raio da segunda. Então, quando elas são secantes? Quando elas têm dois pontos em comum e que a distância de um centro até o outro é menor do que a soma das medidas do raio da maior com o raio da menor, tá? Então, quer dizer que a distância é menor que a soma dos raios. Bem fácil. Circunferências tangentes. Nós temos circunferências tangentes externas e tangentes internas. Duas circunferências são tangentes externas quando possuem somente um ponto em comum e uma exterior à outra. Observa a figura, bem simples. Nós temos o ponto de tangência, onde as duas aqui se encontram, e uma exterior à outra. Por isso que elas são tangentes externas. Qual a condição para que isso ocorra? É que a distância entre os centros, né, das duas circunferências seja equivalente à soma das medidas de seus raios. Então, eu coloquei aqui embaixo, ó, a distância OC, ou seja, a distância entre os dois centros deve ser igual à soma do raio, né, da medida do raio de uma, mais a medida do raio da outra. Ou seja, R1 mais R2. O raio 1 mais o raio da segunda, né, o raio da primeira mais o raio da segunda. Então, se a soma, essa distância aqui dos centros, né, de um centro ao outro, foi igual à soma dos raios, nós dizemos que elas são tangentes externas. Agora, quando que elas são tangentes internas? Quando possuem apenas um ponto em comum e uma esteja no interior da outra. A condição para que isso ocorra é que a distância entre os dois centros seja igual agora à diferença entre os dois raios. Então, você tem o ponto de tangência aqui e a distância agora de um centro ao outro é a diferença entre os raios. O raio de uma menos o raio da outra. Bem tranquilo. Agora, circunferências externas e circunferências internas. O que nós temos aqui?
Duas circunferências são consideradas externas quando não possuem pontos em comum. Se você observar aqui, ó, elas não têm ponto de tangência, elas não têm nenhum ponto em comum. A condição para que isso ocorra é que a distância entre os centros das circunferências seja maior que a soma das medidas dos raios. Então, você tem o raio da primeira e o raio da segunda. Se essa distância entre os centros for maior do que essa soma, a soma dos raios, nós dizemos que essas circunferências são circunferências externas. Agora, circunferências internas. Duas circunferências são consideradas internas quando não possuem pontos em comum e uma está localizada na região interna da outra. Só que elas não têm nenhum ponto em comum. A condição para que isso ocorra é que a distância entre os centros das circunferências seja equivalente à diferença agora entre as medidas de seus raios. Então, nas circunferências externas, essa distância vai ser maior que a soma dos raios. E nas circunferências internas, essa distância vai ser menor do que a diferença dos raios. Bem fácil também. E para finalizar, circunferências concêntricas. O nome já diz concêntricas. Elas têm o mesmo centro. Duas circunferências são consideradas concêntricas quando possuem o centro em comum. Elas têm o mesmo centro. Nesse caso, a distância entre os centros é nula. Se elas têm o mesmo centro, não tem uma distância ali entre os centros. Então, a distância COI é igual a zero. Bem fácil, bem tranquilo. Então, chegamos ao final da nossa última videoaula. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, pode colocar um recadinho para mim lá no Escola Web, tá? Com relação a essa aula, ou com relação a uma aula anterior, ou com relação à revisão para a prova. Eu fico sempre lá esperando vocês. Façam os exercícios, são 4 páginas, e eu coloco a correção deles na semana que vem. Obrigada, 8º ano. Beijos para vocês, tá? Fiquem com Deus, continuem estudando.